servo instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar, de trilhar pelas pedras espinhos em busca de luz, e da paz que só gozam aqueles que servem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, que hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar, de trilhar pelas pedras e espinhos em busca de luz, paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra
a serenar os seus corações, sua mente. Vamos nos ligando sempre e primeiramente ao nosso Mestre amado Jesus, Ele que é a razão de estarmos aqui, Ele que é a luz que nos guia, nos ampara, nos fortalece sempre em nosso caminhar terreno, que nos mostra esse caminhar sempre seguro, pautado nos seus ensinamentos de amor, caridade, fraternidade que devemos uns para com os outros. Agradecendo sempre ao nosso Pai pela oportunidade da vida que Ele nos concede ao raiar de cada dia. Ao raiar de cada dia, uma nova oportunidade nos é apresentada. A oportunidade do aprimoramento, do aperfeiçoamento ao nosso ser, que a doutrina nos lembra sempre que é imortal. Agradecendo a todos os amigos espirituais, as falanges de luz que trabalham em nome de Jesus. Amigos incansáveis que tanto nos auxiliam em nosso dia a dia. Agradecemos sempre a nossa Mãe Maria, protetora dos lares, protetora das famílias, pedindo que abençoe sempre os nossos lares, para que ali habite a paz, a harmonia e a serenidade sempre a nos envolver. E pedimos que as nossas mentes se abram sempre aos ensinamentos que os amigos espirituais nos trazem através do Livro dos Espíritos, o convite que nos é feito à fé raciocinada, mas que os nossos corações estejam abertos e receptivos ao doce convite do Mestre em seu Evangelho, que nos lembra constantemente do amor, da caridade, da fraternidade que devemos uns para com os outros. Que Ele nos abençoe no propósito que temos de seguir os seus passos nesta caminhada terrena, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Como a Fátima nos colocou, que bom estar de volta, né? E a gente também agradece aí a Fátima, porque quem faz parte da lista de transmissão sabe que ela não falhou com a gente, né? Toda semana ela enviava para nós o tema do Evangelho. Nós não estávamos fisicamente juntos, mas podíamos nos encontrar e sintonizar com a equipe espiritual dessa casa através do Evangelho que ela nos enviava com o tema. Então a gente vai dar continuidade, ainda bem que dessa vez presencial, né? Então, como ela disse, nós estamos aí no capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos. Vamos falar um pouco de paciência e também na questão do livro, aonde Kardec nos traz uma afirmativa, né, que ainda a Terra, ela não é um planeta aonde pode se reinar a felicidade total, porque ela ainda precisa passar por uma transformação. Mas até lá, podemos ter essa felicidade relativa? Então, para a gente desenvolver o tema e responder a questão, eu vou lembrar com vocês de algumas frases que é muito comum para nós. Eu acredito que nós já ouvimos e já falamos frases desse tipo. Eu perdi a paciência. Você me conhece. Você sabe que eu sou uma pessoa zen, tranquila, calma. Mas aquilo que fulano me fez, mas nem Jesus ia ter paciência. Olha, hoje eu não estou com paciência para você. Por favor, não me provoque. E muitas outras. Eu, pelo menos, já falei muitas vezes. Será, gente, que dá para um dia a gente acordar com paciência e no outro dia não?
Será que nós temos às vezes paciência para resolver tal situação e na outra não? Será que se perde paciência? Porque nós sabemos que paciência é considerada a ciência da paz. Então, uma virtude. Virtude é uma conquista moral. E eu tenho uma coisinha para falar para vocês. Virtude, uma vez conquistada, adquirida, você não perde mais. Uma virtude, uma conquista moral, ela se incorpora em nós. Ela começa a fazer parte da nossa vida. Ela se manifesta nas nossas atitudes e comportamentos. Então, me desculpe, se a gente ainda perde paciência, se tem paciência para resolver isso, mas não tem para aquilo, tem para o Sérgio, mas não tem para a Dona Odete, então desculpe, mas nós ainda estamos irritados, nervosos, nós ainda estamos impacientes. Então, o que acontece de um dia você acordar mais tranquilo ou não, com mais, a gente chama paciência ou não, na realidade você está menos nervoso, menos irritado, menos impaciente. E isso se perde. E isso você tem mais ou menos. Então, tudo que é vício, tudo que é defeito, nós vamos perder. Tudo que for, então, do nosso comportamento, as nossas tendências, né, dos nossos vícios e defeitos que nós sabemos que está baseado, é fruto do nosso orgulho e egoísmo, isso nós vamos perder. Então, nós podemos dizer que nós estamos, gente, a gente tem que usar o verbo mesmo. O verbo estar significa isso, é transitório. A hora que você perder, aí sim, nós podemos dizer, eu sou paciente. Esse verbo é definitivo. Adquiriu, não se perde mais. Agora, podemos responder a questão 921 do livro. Porque felicidade e paciência estão ligadas. Uma das melhores definições de felicidade, para que a gente compreenda essa necessidade da conquista da paciência, uma das melhores definições para isso foi Francisco de Assis que colocou. Porque ele diz, felicidade é o conjunto de virtudes acumuladas no seu coração. A sua felicidade, ela é proporcional às virtudes que você conquistar. Então você adquire uma felicidade relativa pelo esforço que você faz para conquistar uma virtude. Então podemos responder sim, enquanto a Terra não passa por essa transformação, porque a característica da Terra é exatamente isso, espíritos que eles não são, eles estão nervosos, intolerantes, impacientes, estamos. Quando passar essa transformação, nós vamos ter uma felicidade absoluta, vamos. Então essa felicidade relativa é possível? É. Como que eu faço isso? Mudando, gente, a minha visão do mundo, das situações, das pessoas. Eu tenho que sair daquela condição de vítima e coitado. Eu tenho que lembrar que a felicidade não é uma conquista de fora para dentro. Eu tenho que lembrar que eu não dependo quando mudar o governo, quando mudar a política, eu vou ser feliz. Quando eu resolver a situação do meu casamento, eu vou ser feliz. Quando eu arrumar um emprego melhor, quando acabar aquele problema, quando? Gente, as situações que chegam até nós são necessárias para o nosso aprendizado. Então não é o mundo, não são as pessoas, não são as situações que têm que mudar para que eu tenha essa felicidade, mas é a minha postura diante da vida, é a minha postura diante das situações. Então a felicidade relativa é exatamente esse trabalho que eu faço
para que quando as situações cheguem até mim, eu veja como que eu tenho que lidar, mas como aprendizado, não como castigo. Então eu tenho que parar de terceirizar essa busca da felicidade. Não depende do outro, depende de mim. Então a espiritualidade, ela nos orienta que nessa nossa busca, né, por conquistar essas virtudes, que a gente olhe todo dia, gente, para 6 direções. Que a gente olhe para frente, para a gente ver aonde nós estamos indo. E procure, gente, evitar a precipitação. Que a gente procure planejar com antecedência. Mas também que a gente olhe para trás, para ver da onde que nós viemos. E procurar desta forma evitar os erros do passado. Mas que a gente olhe também para baixo, para a gente se certificar que nós não estamos pisando em ninguém e que não estamos causando a sua ruína ao longo do caminho da vida. Que a gente olhe para os lados, para ver aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nós precisamos ajudar, mas também aqueles que estão para nos ajudar. Que a gente olhe também para cima, para se lembrar que Deus está no comando, cuida de tudo e de todos. E por último, que a gente olhe para dentro de nós mesmos. Procure aqui, o que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que transformar para continuar neste longo caminho de conquistar as virtudes e chegar à felicidade? Então, nesta noite, o convite é que cada um de nós olhe para dentro de si mesmo. Seja um sincero. Eu sou paciente? É importante essa pergunta que a gente faça, porque uma coisa a espiritualidade nos garante: nós não vamos conseguir ser felizes no nosso convívio no mundo, na vida, com as pessoas, nas situações, em todos os tipos de relacionamento, se você não tiver paciência. Porque quando não agimos com paciência, a gente ganha muito, viu? A gente ganha irritação, nervosismo, agressividade. Agimos pelo impulso, cabeça quente, e aí vem as consequências. Muitas vezes consequências irreversíveis, consequências que vão nos trazer sentimento de culpa, de remorso e de arrependimento. Então não dá, gente, mesmo com essa felicidade relativa aqui na Terra, não dá para ser feliz nos relacionamentos, se você não tiver paciência. Não dá para você enfrentar o seu dia a dia, um trânsito caótico. Não dá para enfrentar a convivência na empresa onde você trabalha, aquele parente problema difícil. Muitas vezes, gente, falta paciência conosco mesmo. A gente não tem paciência com a gente. E esse lembrete da espiritualidade, dessa nossa necessidade, gente, de conquistar a paciência, é porque o nosso querido Chico estava sempre nos avisando que cada crise de irritação, de nervoso, crise de impaciência, nós estamos nos matando um pouquinho. É um suicidiozinho bem pequenininho, mas é. E tem gente tendo crise de nervoso o dia todo, semana toda, a vida toda. Eu não me lembro agora o palestrante, talvez até seu Juca lembra, porque ele tem a memória melhor que a minha, mas ele nos conta exatamente quando ele está falando desse lembrete do Chico. Um senhor desencarna, atestado do óbito da terra, AVC. Atestado do óbito espiritual, nós temos nosso atestado de óbito lá. Suicida inconsciente. Antecipou 10 anos o seu retorno à pátria espiritual, pelas crises de ansiedade, de irritação, de nervoso, de estresse.
Então, gente, o convite dessa noite é exatamente, vamos olhar para dentro de nós, para essa sexta direção e ver. Porque muitas vezes nós não percebemos que nós ainda estamos impacientes. A gente não percebe que a gente não está trabalhando na conquista desta virtude tão importante, pelo próprio mundo que nós vivemos. Entre tantas características do mundo de provas e expiações, mas relacionada à paciência está pressa, correria e competição. É um mundo apressado, corrido, competitivo. Como ter paciência dessa forma? Nós assumimos, gente, um monte de compromissos com horários determinados. Nós temos múltiplos encargos a serem saudados. Com a pandemia agora viramos um excelente consumista. Nós temos um monte de providências que a gente arruma para serem tomadas ao mesmo tempo, simultaneamente. Aí temos que enfrentar aquele trânsito caótico. O relógio parece que ele está nos pressionando o tempo todo. 24 horas é pouco para tanto compromisso que a gente arruma. Aí a gente arruma tanto compromisso, como diz o bom mineiro, acima da conta, né? Você não dá conta de tudo aquilo. Aí você começa a viver, né, aquela angústia de todas aquelas tarefas que estão atrasadas. Um dos maiores tormentos nosso é o mundo competitivo, a cobrança. É do sistema, é da sociedade, é do local onde você tem o seu salário, né, sua remuneração, mas também de qualquer lugar onde você participa. Estão te cobrando. Você tem que dar um pouco mais do que o seu melhor, porque senão você é substituído. E aí, gente, a gente entra no automático. Você já não começa mais a sentir. Você não respeita mais o limite do seu corpo físico e da sua mente. Cria-se o quê? Um clima de neurose, de tensão. Nós viramos um verdadeiro barril de pólvora. Ficamos irritados, nervosos, estressados, um desequilíbrio emocional total. Resultado? Brigamos, discutimos, criamos inimizades, perdemos a empatia pelo outro. Nós nos tornamos incompatíveis, gente, nas mínimas questões. O Haroldo conta que ele estava naquele trânsito tranquilo de Belo Horizonte, como é o de São Paulo, de toda a cidade grande, levando seu filho para a escola. Quando um motorista imprudente, muito nervoso, faz ali uma ultrapassagem, o carro acaba esbarrando no carro, uma raladinha, poderia parar ali. Ah, mas o Haroldo falou que naquele momento, gente, sofreu a queda espiritual. Porque veio à tona todo o seu passado, né? Ele abaixou o vidro, prestes para dar, sabe aquela palavra de elogio ao motorista? Geralmente a gente lembra da mãe do motorista, né? Quando o filho dele falou: pai, e se ele assiste às suas palestras? O Haroldo falou que abaixou o vidro e falou: papai está perdido, né? Ainda ele brinca, graças a Deus, que a espiritualidade tem uma paciência imensa conosco e manda anjos da guarda, manda às vezes o aviso, não perde a paciência, né? Como a gente diz. O filho dele foi ali. O que poderia ter acontecido, gente, de uma simples raladinha naquele carro? A gente sabe as tragédias. Ele poderia ter lembrado da mãe do motorista, o motorista retribui para a mãe dele, alguém tem uma arma no carro, pronto. É um barrilzinho de pólvora, prestes a explodir, e às vezes por causa de uma raladinha no carro, você acaba tirando a vida, que é um dom tão precioso que o Pai nos dá. Então, gente, nós estamos vivendo uma situação difícil. Olha a pandemia que nós estamos passando aí. Nunca nós precisamos tanto, gente,
da calma, da mansetude, da paciência. Parece que todos os nossos valores íntimos estão sendo testados nesse momento. Então nós temos que fazer essa pergunta para nós. Eu sou uma pessoa paciente? Porque muitas vezes, eu volto a repetir, nós não percebemos. Porque qual é a característica mais marcante quando a gente fala de uma pessoa impaciente? Ela é nervosa e apressada, não é? Aí a gente não é isso. Você não é muito apressado e nervoso. Você fala, mas eu não sou. Aí a gente acha que as atitudes que a gente tem, como essa do Haroldo, é consequência desse mundo que nós vivemos. E aí a gente não trabalha nossa coisa que é tão importante de adquirir a paciência, que como o Chico nos disse, nós estamos esquecendo que muitas vezes nós estamos cometendo suicidiozinho, porque tem atitudes nossas que passam desapercebidas e é característica da pessoa impaciente, como por exemplo, insatisfação, a não aceitação por algo que você não conseguiu. Quem aqui nunca ficou insatisfeito por algo que não conseguiu? A precipitação, gente. Você não esperar o momento certo para se realizar. Quem aqui nunca se precipitou? Quem aqui nunca agiu no impulso, como se diz, meteu os pés pelas mãos, se deu mal? A intranquilidade é você tem que ter aquela calma quando se precisa esperar. Quem aqui nunca ficou num consultório médico esperando horas ali, num trânsito caótico parado ali por causa de um acidente? Você não tem o que fazer. Não é culpa da secretária, não é culpa do médico, às vezes não é culpa do acidente, aconteceu. E nós ficamos ali irritados, nervosos. A agitação, gente, é outra característica do ser impaciente. É aquela frustração, o desespero por aquelas frustrações que aconteceu com você. Quem aqui nunca ficou desesperado por uma frustração recebida? A sofrequidão, a angústia e a ansiedade quando você deseja algo. Nunca ninguém aqui ficou ansioso porque algo que ela desejava para receber, para acontecer? A impertinência, gente. Sabe aquela teimosia? Aquela insistência intranquila? Você quer que se realize do jeito que você quer, mas não é o momento? Isso daí, quem nunca passou por isso? Quem nunca que quis que acontecesse algo como você queria e não era o momento certo? A irritação pelas contrariedades que nós recebemos. Aqui nunca ninguém ficou irritado? E o aborrecimento? Quando aquilo que eu quero não acontece. Ninguém aqui ficou aborrecido nunca? Vamos parar para pensar. Eu digo para vocês, se vocês se encaixarem em algumas dessas, bem-vindo ao time. Porque eu me encaixei em todas essas características e se tivesse mais tempo eu ia me encaixar em outras. E se vocês se encaixaram comigo no time daqueles que, se não tomar cuidado, o atestado de óbito lá em cima vai ser complicado, vamos arregaçar as mangas e trabalhar na conquista da paciência. Não tem nenhuma receita externa. O trabalho é de cada um de nós. Cada um aqui vai ter que identificar no seu dia a dia, na situação que você está enfrentando, aonde você tem que aplicar, com quem, aonde e a hora. Que você vai ter que aplicar a calma, a mansetude e a paciência. Nós vamos ter que aprender, gente, no nosso dia a dia, para conquistar a paciência
bem dizer a dor que nos é enviada. Nós vamos ter que transformar todo esse sofrimento, essas aflições, a insatisfação, a imprudência, a agitação, a irritação, o aborrecimento, a impertinência em aprendizado. Nós temos que ter a certeza que o Pai não pune, que o Pai não castiga, mas são exatamente através das situações onde nós ficamos aborrecido, insatisfeito, contrariado, irritado, é exatamente ali que Ele está dando a prova do amor dEle. Ele está dando a oportunidade para que aconteça a nossa transformação. Nós temos agora, essa é facinho para conquistar a paciência, viu, gente? Nós temos que tratar com amor todos aqueles que são instrumento da nossa dor e do nosso sofrimento. Nós temos que aumentar a nossa fé na misericórdia divina, tendo a certeza que não existe, gente, nas leis sábias do Pai, a lei da dor e do sofrimento. Alguém já conseguiu achar nas obras espíritas, obras de Kardec, a lei da dor e do sofrimento? Ela não existe. O que existe é a lei do amor. A dor e o sofrimento só vem porque nós não conseguimos aprender através da lei do amor. Então, se não existe nas leis de Deus a lei da dor e do sofrimento, então não há mal que dure para sempre. Então está exatamente nas nossas mãos acabar. Que a dor, gente, ela vai durar exatamente o tempo do aprendizado. E o sofrimento, ele acaba a hora que acabar a nossa teimosia, a hora que acabar a nossa rebeldia, diante exatamente das lições que nós temos que aprender. A hora que tiver a minha mudança, eu acabo com o sofrimento. E a dor acaba a hora que eu realizar o meu aprendizado. E nós precisamos, gente, em todas as situações da nossa vida, seja no nosso lar, seja no local de trabalho, seja no meio religioso, na via pública, no trânsito, como o Haroldo, muitas vezes, calar-se para o mais tolo falar, tornar-se surdo àquelas palavras de provocações e cego a toda expressão que possa vir a nos fazer sentir humilhados, que a gente se sinta ali, que estão nos provocando. É dessa forma que nós vamos fazer. É fácil? Nem um pouquinho. Nós que estamos aqui na frente, até comentei com a Valéria ontem, quando nós fizemos esse tema, eu falei, a gente está falando aqui, você fala, ai, como a teoria é linda, mas como que a prática é difícil, gente. Porque eu disse lá no início, nós estamos incorporados ainda com aquelas atitudes de nós revidarmos, de nós não levarmos desaforo para casa, de nós aí nos sentirmos injustiçados, né? De nós termos o nosso orgulho ferido e nós reagimos. É normal. Ninguém aqui, a partir de agora, vai conseguir amanhã ser totalmente calmo, tranquilo, paciente. É humano. Mas o que nós temos que fazer, gente? Cada vez aí que nós tivermos a nossa crise, né? Coitadinha, às vezes chuta o cachorro, né? Fala aí alguma coisa, fica nervoso, arremessa aquele vaso lindo longe, né? Abaixa o vidro do carro para lembrar da mãe do motorista. Toda vez que a gente fizer isso, depois que a gente fez, vamos parar e analisar. Resolveu? Não. E pior de tudo, como eu disse, muitas vezes agravou-se a situação, né? Então a gente tem que lembrar que essas situações não vão resolver,
vão agravar e o pior de tudo, né? A primeira vítima somos nós. Como diz o Chico, toda vez que a gente comete esses pequenos, né, ataques, nós estamos cometendo aí um suicidiozinho. Por quê? Porque toda crise de irritação, de nervosismo, de insatisfação, de precipitação, de aborrecimento, de contrariedade, de irritação, nós estamos perdendo energia vital. Então, gente, a primeira vítima somos nós. E depois, gente, nós estamos faltando com caridade. Porque nós sabemos que Jesus nos pediu: faça ao seu próximo tudo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito, e não faça nada do que você não gostaria. Então, quando nós perdemos aí o controle, nós não estamos fazendo ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, gente, ser irritado, nervoso, insatisfeito, aborrecido, não vai excluir as qualidades que nós temos no coração. Mas, gente, nos torna aí um pouquinho mais, vamos dizer assim, se torna aquela pessoa, né, sempre assim, triste, né, irritada, nervosa. Muitas vezes as pessoas começam a se afastar, porque não é fácil viver do lado de uma pessoa dessa, né? E não é fácil, a gente sabe, mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos começar. Porque a partir do momento que você começa a avaliar suas crises, você está passando para o teu cérebro informações, né? Primeira coisa que você analisa: espera aí, eu não fiz nada para que acontecesse aquela situação. Eu me calei, eu me tornei surdo, eu me tornei cego, eu não provoquei, eu não fiz nada. Então tá ótimo. Se você fez alguma coisa, você procura então não fazer mais. Você não fez nada, então tá na hora da gente entender o outro. Todos nós somos humanos. Todos nós podemos errar. Talvez aquele que cometeu aquilo, você nunca passou pela situação que ele esteja passando. Então, conforme a gente vai fazendo essa análise das nossas crises, nós vamos trazendo outras informações aqui para dentro. Então, na hora que acontecer, a gente já vai se policiando. É muito comum isso. Eu acho que acontece com vocês. A gente fala assim: nossa, se fosse há uns tempos atrás, eu tinha agido de forma bem diferente. Eu tinha chutado o balde, eu tinha pego o outro pelo pescoço. Olha, eu já consegui me controlar. É esse trabalho, gente. E o De Lucas, quando ele faz uma homenagem ao Dia das Mães, e ele fala exatamente da paciência, né? Ele diz que tem dia que a gente levanta mesmo. Coitadinho do cachorrinho se tiver do nosso lado ali da cama, né? Já começa ali chutar, aí o marido ou o filho já fala bom dia. Você fala bom dia por quê? Só se for para você, para mim não tem nada de bom. Você já acorda nervoso, você vai para a mesa do café, você já vai reclamando, né? Aí o De Lucas falou: vocês já imaginaram um dia que você levanta assim? Já totalmente nervosa? Aí você chega na sala e está Maria, mãe de Jesus ali, e ela fala para você bom dia. Você vai falar com a Maria assim, bom dia por quê? Só se for para você? Não, né? Para Maria nós não vamos fazer isso, para Jesus nós não vamos fazer isso. Aí você ia, né, engolir aquilo e falar bom dia, Maria. Então ele falou para a gente fazer isso. Leva Maria para dentro do teu carro, põe Maria para dormir do teu lado, põe Maria para te acordar, põe Maria para te acompanhar no trabalho, até na casa religiosa, viu? Para conversar com aquele parente problema, porque aí a hora que ele falar alguma coisa, lembra que você está falando com Maria. Isso vai nos ajudar, porque aí a gente consegue se policiar. Então, gente, fazendo um trocadilho, paciência exige paciência, exige perseverança. Existe aí sim uma insistência mais construtiva. E só para a gente encerrar,
O Emmanuel, ele nos conta que o homem chegou para o trabalho e perguntou para ele: qual é o elemento mais resistente que você encontrou na natureza? O trabalho respondeu para o homem: a pedra. A água, ela estava ali circundando uma pedra imensa que ela não conseguia passar, estava impedindo dela continuar o seu curso. Ela ouviu a resposta do trabalho, silenciosamente ela arrumou um jeito de pingar bem no meio da pedra, só ali. Bastante tempo, trabalho difícil, demorado. Depois de muito tempo ela abriu ali uma brecha e ela conseguiu começar a passar. Ela ia e voltava livremente, nada mais impediu o caminho dela. O homem viu aquilo e foi perguntar para a água: que instrumento que você usou para tal prodígio? E a água simplesmente, humildemente respondeu: a paciência. Uma boa noite a todos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.